A paz de Cristo. O reino de Deus, ele é carente de obreiros comprometidos com o serviço cristão. E a OCP, Obreiros com Propósito, tem por finalidade admoestar, encorajar, confrontar e edificar a todas as pessoas que se alistaram no serviço do reino do Eterno. O meu convite é para que você assista esta mensagem, ministrada no nosso último encontro pelo pastor Ricardo Gondim, da Igreja Bethesda aqui de São Paulo. Uma mensagem encorajadora, cheia do Espírito Santo e de verdade, para te ajudar a continuar, a cumprir a carreira que lhe foi proposta. Eu convido a você a curtir a nossa página na internet, OCP Obreiros com Propósitos, e também ficar por dentro de tudo o que acontece neste projeto. Se esta mensagem falou com você e se você gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas, compartilhe o reino. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha aqui embaixo, Deus te abençoe. Eu quero trazer hoje à noite um trecho da Palavra de Deus e gostaria que vocês... Eu vou ler apenas o primeiro versículo do capítulo 2 de 2 de Timóteo, apenas o primeiro versículo, mas nós vamos trabalhar, como hoje à noite é uma reunião especial para obreiros. 2 de Timóteo, capítulo de número 2, eu vou ler o primeiro versículo, que é para a gente dar o primeiro arranco na nossa mensagem, mas eu peço que vocês não fechem as suas Bíblias, porque eu quero ler e estudar, principalmente esse capítulo 2 de 2 de Timóteo. O texto diz assim no capítulo 2, versículo de número 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir que na nossa meditação hoje à noite, ao nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, o Senhor nos traga percepções, o Senhor nos traga desafios, e o Senhor, acima de tudo, nos ajude no processo de sermos transformados. Que a Tua graça realmente nos fortifique hoje à noite. E que o Senhor nos ajude em o nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo no Brasil, de uma maneira geral, um clima muito tenso. Algumas pessoas dizem que nós vivemos, talvez, um dos momentos mais delicados da nossa história. Mais delicado, inclusive, do que na década de 1960 e 1964, exatamente 1964, naquela véspera de golpe militar que jogou o Brasil por mais de 2 décadas numa ditadura. Dizem que nós estamos nos esfacelando economicamente, milhares de pessoas desempregadas, a economia literalmente virando pó e uma crise política sem precedentes. Mas eu sinto, e isso já faz alguns anos, que especialmente aqueles que se chamam obreiros, aqueles que se sentem vocacionados a trabalhar no reino de Deus, estão debaixo de muito estresse.
Parece que até as forças mais infernais têm se soltado para atacar a obra de Deus. Muitos pastores, muitos obreiros e muitas igrejas debaixo de muito estresse. Recentemente ouvi uma notícia de determinado pastor em uma determinada região daqui de São Paulo que cometeu suicídio. Fiquei pasmo, fiquei chocado. Mas nas minhas conversas, na minha pastoral, eu venho conversando com pastores que estão se perguntando uns aos outros o que é que de fato está acontecendo. O que é que de fato acontece no Brasil, na igreja evangélica? Nós temos um país que, vez por outra, a gente ouve grandes escândalos sendo praticados em o nome de Jesus. Esses escândalos não têm limites denominacionais. Acontecem nas mais diferentes denominações. Coisas horrorosas, escabrosas. Alguns, por exemplo, acusações, inclusive, de assassinatos que acontecem em cúpulas denominacionais. Horrores que são praticados debaixo da bandeira de Jesus Cristo. São dias difíceis, dias tão difíceis, que eu acredito que nós precisamos, nesses dias difíceis, nos fortalecer na graça. Vejam que eu escolhi esse texto a propósito. Escolhi esse texto porque esse texto é um texto muito delicado, principalmente na vida do apóstolo Paulo. Alguns biblistas concordam que a primeira e a segunda carta de Timóteo foram escritas a partir da visão da morte de Paulo. Paulo, por algum motivo, nós não sabemos ainda com certeza o que aconteceu, mas Paulo está preso, segundo alguns historiadores, pela segunda vez. Ele não está mais sob guarda. Está, talvez, num confinamento em algum lugar. Talvez em Troade. Esgotados os seus recursos como cidadão romano, ele sabe que a morte o espreita em algumas semanas. A situação em Éfeso, onde estava Timóteo, piora. E para angustiar ainda mais o coração de Paulo, ele começa a ter notícias de que parceiros de ministério o abandonam. Abandonaram por questões de apostasia, como foi o caso de Himeneu e de Fileto. Outros estão desprezando a liderança de Timóteo por ele ser um rapaz ainda muito moço, ainda muito jovem. E nesse clima de tamanha angústia e de tribulação que Paulo está passando, é que ele escreve a mais doce e a mais pastoral de todas as suas epístolas. É uma carta de despedida. É a premonição de que ele vai ser oferecido como libação a Deus. E, acima de tudo, é uma carta de incentivo. Porque mesmo sabendo que os seus dias são curtos, mesmo sabendo que falta-lhe ainda um período bem breve de vida, ele não quer que Timóteo desanime, ele não quer matar a esperança de Timóteo, ele não quer que Timóteo vá pelo caminho de Demas, ele não quer que Timóteo vá pelo caminho de outros que o abandonaram, como Alexandre o latoeiro, que ao abandonar Paulo ainda espalhou fofoca, ainda espalhou notícias ruins, fez muito mal a Paulo, como ele disse. Então Paulo escreve essa carta,
porque ele sabe que os dias são maus. Ele sabe que ele vive um momento difícil. E não só ele, mas a igreja de Jesus Cristo passa por um momento difícil, um momento frágil, um momento de tremenda fragilidade. Então eu quero caminhar com vocês nesse capítulo 2 de 2 de Timóteo, porque o capítulo 1 é o capítulo em que ele introduz a carta, mas é o capítulo 2 em que Paulo realmente dá alguns conselhos a Timóteo. E eu gostaria de pegar esses conselhos de Paulo e passar para vocês hoje à noite, porque o meu objetivo hoje à noite é que essa comunidade, os pastores, os obreiros, os líderes que estão aqui nos diferentes ministérios, não desanimem, que a gente não caia na vala comum dos cínicos, dos que estão de braços cruzados, dizendo o seguinte: deixa a vida tocar e deixa as coisas acontecerem, porque não adianta mesmo. Eu acho que adianta sim nós nos envolvermos, porque eu tenho comigo uma convicção muito séria da causa, da razão pela qual Sodoma e Gomorra foram destruídas. Se você me perguntar e disser: pastor Ricardo, por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Deixa eu dizer para vocês o seguinte: Sodoma e Gomorra não foram destruídas pela presença do mal naquela cidade, ou nas duas cidades. Houve ao longo da história, houve em outras cidades, em outros pontos geográficos, outras comunidades até mais perversas do que Sodoma e Gomorra. E aí você me pergunta: por que é que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Não porque havia maldade ali. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da ausência do bem. A ausência do bem. Lembrem-se da barganha, ou vocês se lembram da barganha que houve entre Abraão e Deus. Se houvesse 50 justos, a cidade seria poupada. E ele vai diminuindo a conta, e vai diminuindo a conta, até que Abraão diz para Deus: Senhor, me julgue insolente, de sugerir ao Senhor que se houver 10 justos naquela cidade, o Senhor pouparia essa cidade? Deus disse sim. Então fica claro pelo texto bíblico que a razão por que uma sociedade é destruída não é pela presença do mal. A razão pela qual uma sociedade é destruída é quando os agentes do bem são omissos ou faltam, quando a igreja não está presente, quando o sal deixa de salgar, quando luz deixa de brilhar, quando o testemunho deixa de ser dito. É na ausência do bem que uma sociedade é destruída. Portanto, é da maior urgência, é da maior significação que nesses tempos difíceis que nós atravessamos no Brasil hoje, aqueles que se chamam seguidores do caminho de Jesus não cruzem os braços. Que nós não sejamos ausentes nessa hora, mas que a gente procure salgar os ambientes onde estamos, que a igreja procure ser relevante aonde ela estiver inserida. Então vejam, basicamente o que é que Paulo sugere a Timóteo no capítulo 2? Vamos dividir esse capítulo 2 em 3 partes diferentes. Primeiro, Paulo diz a Timóteo que ele solidifique a sua filosofia de vida. Segundo, Paulo diz que naqueles tempos Timóteo reafirme os seus conteúdos. Então vamos por parte. Primeiro, solidifique a sua filosofia de vida. Segundo, reafirme os seus conteúdos. Terceiro, estabeleça os seus valores. 3 coisas diferentes Paulo sugere a Timóteo aqui nesse texto.
Primeiro, que Timóteo, dos versículos 1 a 13, que Timóteo saiba onde ele está pisando, a sua filosofia de vida. Como é que eu estabeleço a minha filosofia de vida? Qual é a minha filosofia de vida? Segundo, dos versículos 14 ao 19, que ele reafirme quais são os conteúdos. Quais são os conteúdos da minha vida? Terceiro, quais são os valores que organizam a minha história? Dos versículos 19, a última parte, a parte B do versículo 19, até o versículo de número 26, que é o final que eu quero falar com vocês hoje. Então vamos de novo. Primeiro, que ele solidifique a sua filosofia de vida. Segundo, que ele reafirme os seus conteúdos. Terceiro, que ele estabeleça com firmeza quais são os seus valores. Como que ele vai solidificar a sua filosofia de vida? Qual é a filosofia de vida de Paulo? Que ele diz: Timóteo, isso tem que estar sólido em você. Isso não pode faltar como base, como chão da sua fé. O que é que não pode faltar como chão da nossa fé? A graça. O chão da nossa fé é a graça. Solidifique-se na graça. Qual é o chão da minha filosofia de vida como homem, como mulher? A graça de Deus. E vejam, quando eu falo graça, eu não estou falando apenas um termo bonitinho da teologia, não. Graça não é uma palavra interessante que a gente usa para tornar a nossa fé mais interessante, não. Graça é o jeito pelo qual eu organizo, é a maneira pela qual eu oriento a minha relação com Deus. Significa, quando eu uso a palavra graça, que eu abandonei a lei como forma de organização da minha vida. Eu já não me organizo espiritualmente a partir de Deuteronômio, capítulo de número 28. Todo crente gosta de citar Deuteronômio, capítulo de número 28. Essas bênçãos e essas maldições estarão sobre você, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Essa é a forma da lei de organizar a minha vida. Quando eu organizo a minha vida a partir da graça, eu saio da lógica do pecado, da maldição, da bênção, da retribuição e organizo a minha vida a partir do amor unilateral e incondicional de Deus pela minha vida. Já não estou mais debaixo da lei, agora eu estou debaixo da graça, porque pela graça sois salvos, mas eu sou salvo não para ir para o céu, eu sou salvo para organizar agora a minha vida numa outra lógica, a lógica de que não tem um Deus no céu mantendo um livro de contabilidade com haveres e com deveres, e que se eu estiver em falta nesse livro contábil, vem maldição sobre mim. Não, porque agora eu estou debaixo da lógica da graça, que diz que Deus é bondoso para com todos. Debaixo da graça, eu aprendo, debaixo da graça, eu aprendo a solidificar a minha filosofia de vida. E a minha filosofia de vida é solidificada no testemunho de homens e de mulheres que amam a Deus não por aquilo que Deus dá, amam a Deus por quem Ele é. As palavras que você ouviu, Paulo diz no versículo de número 2, dizer na presença de muitas testemunhas,
confie a homens e a mulheres fiéis, que sejam capazes de ensinar outros. E suporte comigo os sofrimentos. Vejam que os sofrimentos de Paulo já não estão mais debaixo da lógica do castigo, da punição e da maldição. Tanto que ele chama Timóteo para ser parceiro dele nos sofrimentos. Ora, se eu estou sendo castigado por Deus, eu não posso chamar você para ser parceiro dos meus castigos. A minha lógica de vida agora é outra. A maneira como me organizo na vida é de homens e de mulheres que amam a Deus e são servos e servas de Deus, não porque eles foram abençoados, mas porque descobriram no caráter de Deus, descobriram na pessoa de Deus alguém que é tão absolutamente formidável. A pessoa mais maravilhosa do universo é Jesus. E Ele é tão maravilhoso que mesmo que Ele não me desse absolutamente nada em tempo algum, ainda assim Ele seria digno de eu me ajoelhar aos seus pés e de chamá-lo de Senhor e de Deus. Tem um livrinho que fez parte da minha adolescência. Era um livro da Assembleia de Deus chamado Os Heróis da Fé. Contava a história dos homens e de mulheres que andaram pelo mundo. O autor, quem compilou esse livro, escreveu este livro, foi um missionário americano chamado Orlando Boyer. Era um missionário da Assembleia de Deus que veio trabalhar aqui no Brasil e foi um dos precursores do ensino teológico aqui no Brasil. E Orlando Boyer era um missionário que amava ensinar, era um professor. Foi ele que começou realmente com o estudo bíblico, ensinando as pessoas a lerem naquela época. Ele ficou velhinho, amava o Brasil, amava a obra de Deus, ficou velhinho. E a missão da Assembleia de Deus americana o aposentou compulsoriamente, mandou ele embora de volta para casa. E ele foi morar num lar de velhinhos, lá nos Estados Unidos, triste, abatido, chateado, porque o coração dele estava aqui no Brasil, estava na obra de Deus. E lá nesse asilo de velhinhos, ele sonhava com o dia que ele teria a possibilidade de voltar para o Brasil, mas estava ficando velhinho, a esposa dele também velhinha, e eis que ela morreu. Ela morreu, ele mandou avisar a denominação, a Assembleia de Deus, que a esposa dele tinha morrido. Eles mandaram o dinheiro para o enterro, para ele enterrar a sua esposa. 4, 5 dias depois que eles mandaram o dinheiro para ele enterrar a esposa, receberam a sede da Assembleia de Deus um telefonema. Olha, a gente não sabe o que fazer, porque a senhora Boyer, que morreu, está aqui no necrotério, no IML, no necrotério, não sei aonde, na casa de funeral. O marido sumiu e a gente não tem como enterrar ela, porque a gente não sabe o que fazer. E eles procuraram pelo Orlando Boyer. Sabe o que foi que ele fez? Pegou o dinheiro do enterro, comprou uma passagem, veio para o Brasil, e quando eles souberam, o velhinho estava no Instituto Bíblico ensinando Bíblia para os alunos lá. E ao invés da Assembleia de Deus ficar triste, essa história hoje é contada nas escolas de missionários para ensinar, sabe o quê? Que ali estava um homem que amava a obra de Deus. E aí eles lembraram
Lembraram daquele texto de Jesus no seu sentido mais amplo, que queria dizer: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Ele pegou esse texto e usou o texto, e a Assembleia de Deus disse: este é o exemplo de um homem que ama a Deus, a ponto de cometer até, entre aspas, algumas besteiras, para poder cumprir o chamado que está no seu coração. Paulo diz: Timóteo, fortifique-se na graça. Como é que você se fortifica na graça? Rodeando-se de homens e de mulheres que amam a Deus, não por aquilo que Deus nos dá, mas amam a Deus por quem Ele é, e que estão dispostos, como diz Hebreus, de capítulo de número 11, a segunda parte de Hebreus, capítulo de número 11, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, nós aprendamos com aqueles que não esperaram resgate dos seus mortos, mulheres que receberam seus maridos cerrados ao meio, andaram errantes por cavernas e sofreram por amor a Jesus. E o texto da Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 11, dos quais o mundo não era digno. Eu tenho para mim que nós estamos, ou nos transformamos, numa comunidade de cristãos. E eu já preguei uma mensagem todinha sobre esse tema. Nós somos uma comunidade cristã viciada em bênção. Nós somos viciados em bênção. E eu já cometi esse erro, que não quero mais cometer nunca mais na minha vida, de começar um culto e dizer assim para a igreja: quem aqui veio buscar uma bênção de Deus? E todo mundo levantou a mão. Claro que quem não quer bênção. Mas um dia eu fui pregar em Isaías capítulo 61, que foi o texto que Jesus usou para inaugurar o seu ministério. E quando eu estava meditando nesse texto, sabe aquela coisa assim que acontece e você diz: é um eureka divino. Acordei, eu vi o que nunca tinha visto antes. Eu vi que bênção não é o cerne, o eixo, o tronco principal da nossa fé. Não é bênção. O tronco, o eixo, a base, a pedra fundamental da nossa fé é a busca da justiça. Nós não somos cristãos para sermos abençoados. Nós somos cristãos porque estamos apaixonados, com fome e sede de justiça. Porque Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar boas novas, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. E o texto diz assim: tudo isso eu prego, eu quero dar vista aos cegos, eu quero libertar os cativos, eu quero pregar boas notícias àqueles que estão desolados na vida. Para quê? Isaías 61 diz assim: para que eles sejam carvalhos de justiça. E quando eu li para que eles sejam carvalhos de justiça, me veio essa percepção. E a percepção que me veio foi: o ponto principal da minha fé não é bênção. Porque o texto de Jesus diz: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Fortifique-se na graça, rodeando-se de homens e de mulheres que servem a Deus, porque os valores do reino nos chamam, nos convocam a arregaçarmos as mangas, a nos doarmos, porque os valores, você vai ser abençoado com isso? Eu não computo, eu não entra na minha contabilidade se vou ser abençoado ou não. Eu sou chamado para abraçar a cruz de Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Por isso eles andaram peregrinos, por isso eles vestiram peles de ovelhas, por isso eles andaram necessitados, afligidos, maltratados. E o texto diz, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, mas o mundo não era digno deles. Eu tenho um grande respeito por um texto da Bíblia que eu acho fantástico, é o capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos. A partir do versículo de número 7, eu acho fantástico esse texto da Bíblia. Paulo está hospedado na casa de um tal de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, e ele tinha 4 filhas, que eram donzelas que profetizavam, e ficou ali alguns dias, e a Bíblia diz que desceu na casa de Filipe um homem chamado Ágabo, e este Ágabo, tomando a cinta de Paulo, amarrou-se assim, ligando ele próprio os pés e as mãos, ele declarou e disse: olha, os judeus em Jerusalém vão fazer ao dono dessa cinta e vão entregar ele nas mãos dos gentios. Falando da prisão que Paulo sofreria em Jerusalém. E quando a igreja ouviu o profeta, e aqui tem um caso muito típico da Bíblia, de uma profecia que é dada e a interpretação e a compreensão da profecia ser errada. Eles compreenderam totalmente errado. Ora, se ele está dando essa profecia, que é para Paulo não ir para Jerusalém. E o texto nos diz que eles, quando ouviram essa profecia naquele lugar, eles imploraram a Paulo e disseram: Paulo, não vá para Jerusalém. Veja o que o profeta está dizendo. E Paulo, no versículo de número 13, disse: por que vocês estão chorando, quebrantando o meu coração com as lágrimas de vocês? Igreja, saibam vocês que eu estou disposto não apenas a ser preso, mas até a morrer em Jerusalém pela causa do nome de Jesus Cristo. Nós precisamos hoje de uma comunidade cristã, nesses dias complicados que vivemos, que não tenha medo de sofrer as angústias como bom soldado de Cristo Jesus. Foi isso que ele disse a Timóteo no versículo de número 3. Timóteo, vem suportar comigo as aflições, porque eu considero que você tem o heroísmo de um soldado, tem a disposição de um soldado de se doar pela causa do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos multiplicar o ministério de homens e de mulheres que tenha no coração esse espírito de Paulo, quando no capítulo 20, nos versículos 23 e 24, Paulo diz assim: o espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, mas eu em nada considero a minha vida como preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que o Senhor Jesus Cristo me deu para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Hoje, as pessoas estão viciadas em bênçãos. E eu gosto de repetir uma frase que fez todo sentido para mim quando eu comecei no ministério, que eu escrevi inclusive na contracapa da minha primeira Bíblia. O valor de uma causa não é determinado pelos favores que os seus seguidores ganham naquela causa.
o valor de uma causa é determinado pelo preço que eles estão dispostos a pagar por ela. Por isso é que eu digo, a base fundamental da nossa fé não é ser abençoado. A base da nossa fé é descobrir o valor da mensagem de Jesus e estar disposto a dizer: eu posso também ser crucificado por essa causa. Falta-nos esse elemento de heroísmo nas nossas igrejas nos dias de hoje, nos nossos ministérios, na nossa vida. Falta esse elemento de heroísmo nos jovens que estão se sentindo vocacionados para o ministério. Eu estava nos Estados Unidos pregando uma vez numa conferência, e um pastor de uma igreja me procurou e disse assim: Ricardo, você sabe qual é o grande problema da igreja nos Estados Unidos hoje? Poucos os rapazes que se sentem vocacionados para ir pregar nas quebradas das cidades. Eles já querem começar por igreja grande, e já com o carro parado na porta, e já com todas as bênçãos e regalias que eles acham que o ministério vai dar para eles. Falta-nos este elemento de heroísmo, de nós nos doarmos à causa de Cristo. Mas Paulo chama a igreja, através de Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo, reafirme os seus conteúdos. Como? Versículo de número 15. Quais são os nossos conteúdos? Procure apresentar-se como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Algumas pessoas me abordam, às vezes rapazes, às vezes moças de seminário, e me perguntam e dizem assim: Ricardo, quanto tempo você gasta para preparar um sermão? Eu digo: olha, eu não penso nas horas, porque eu começo a preparar no domingo, assim que eu digo amém para a igreja. Mas eu tenho consciência. Sou pastor na Bethesda, aqui de São Paulo, há 25 anos. Vamos fazer a festa de aniversário das bodas de prata da Bethesda aqui em São Paulo, agora no final de março, começo de abril. 25 anos que eu estou aqui em São Paulo trabalhando na igreja Bethesda. Nunca. Olha que falar isso diante de Deus, essa palavra nunca é forte. Foi o que Pedro disse para o anjo que mandou ele ir para a casa de Cornélio: nunca eu comi coisas que fossem consideradas impuras. E você dizer isso diante de Deus é forte, porque a palavra nunca é forte. Nunca, nesses 25 anos, eu subi no púlpito da igreja de improviso. Sabe aquele lance de ficar à tarde assistindo televisão? Sou corintiano, assistindo o Corinthians jogar. E aí chegar à noite no culto, dizer: Senhor, agora está contigo. Sabe aquela lógica pentecostal? O Espírito vai dar na hora. Sabe essa coisa de empurrar para Deus aquilo que é nossa responsabilidade? O Espírito pode até dar, mas o Espírito nunca legitima preguiça, e nem descaso, e nem falta de zelo, e nem falta de capricho. E o texto da Bíblia diz que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Eu preparei, eu li, eu briguei com o texto, eu briguei comigo mesmo, eu briguei com Deus, como Jacó. Eu vou com dores de parto para o púlpito, mas não vou com improviso. Porque o improviso é muitas vezes isso aí mesmo, uma forma da gente
jogar no colo de Deus o que nós devíamos fazer. Como que a gente se prepara? Como que a gente se doa de tal maneira que a gente maneja bem a palavra da verdade? Eu tenho algumas dicas que eu quero dar para vocês hoje à noite. Afinal de contas, isso aqui é um culto de obreiros. Primeiro, não se especialize no negativo. Pregue o positivo. Concentre-se na verdade. Fique no alicerce. Versículo de número 15 diz isso. A verdade. Algum tempo na Bethesda veio uma pessoa perguntar se eu não gostaria de dar um seminário de uma semana sobre o diabo. Eu digo não. Tenho o menor interesse em passar uma semana falando do diabo na minha igreja. Eu quero falar de Jesus. Mas o senhor não tem interesse de expulsar o diabo? Eu digo não. Porque se Jesus estiver aqui hoje, é até bom que o diabo esteja presente também, para ele ver como é que o Senhor abençoa a sua igreja. Para ele ver que se o Senhor é por nós, ninguém pode ser contra nós, para que ele veja como é que se dá a reunião em que nós sentamos na mesa do Senhor. Que maneja bem a palavra da verdade, fala de Jesus, fala do Espírito Santo, fala da graça, da presença, do amor, fala da presença consoladora, da compaixão e do colo de Deus. Se você pregar isso, você estará manejando bem a palavra da verdade, porque aquele que fala da compaixão e da misericórdia de Deus, não tem como errar, não tem como sair da linha, porque Deus é amor e todo aquele que ama é nascido de Deus. Paulo disse para a igreja de Corinto: eu decidi nada saber entre vocês, senão Jesus Cristo e este crucificado. Segundo, primeiro é não se especialize no negativo. Segundo, não se especialize no que é periférico, a fé, nas miudezas. Porque nas miudezas só nascem contendas, só nascem bate-bocas, discórdias. Pregue o que é central. E o que é central na Bíblia? Qual é a nossa esperança? Cristo em vocês. Essa é a nossa esperança de glória. A pessoa uma vez me perguntou e disse: pastor, o senhor não crê em conversão? Eu digo: creio, mas a gente precisa decidir. As pessoas vão se converter do que ao que? Eu quero que as pessoas se convertam, mas eles saibam do que eles estão se convertendo ao que. Eu quero que eles saibam de quem eles estão se convertendo a quem. E a pergunta que eu tenho que fazer na minha pregação é: eu estou conseguindo converter o coração dos pais aos filhos? Como Malaquias diz, nós estamos conseguindo converter homens e mulheres que são safos na vida, espertos na vida, em homens e mulheres que são generosos, como se converteu Zaqueu, íntegro e generoso. A nossa pregação tem que trazer a nós essa pergunta. Porque um dia eu preguei na Bethesda. Terminou o culto, que eu desci o púlpito, tinha uma moça no corredor da igreja. E ela falou assim: pastor, essa vida abundante que Jesus fala na Bíblia, ela existe de verdade ou é só um ideal utópico dos apóstolos? Isso foi só um ideal
um idealismo dos apóstolos quando eles falaram da vida abundante de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu olhei para ela e falei: por que você me pergunta isso? Ela disse: pastor, porque eu me converti, aceitei Jesus no meu coração e andei em algumas igrejas. E o senhor quer saber? Eu não vejo essa vida abundante, não vi essa vida abundante de que a Bíblia fala nas famílias dos membros da igreja, na vida das pessoas. Aqui no culto, tudo bem, todo mundo dá glória a Deus, o pessoal dá aleluia. Mas quando chega em casa, essa vida abundante de que a Bíblia fala, eu não testemunhei ainda na família de ninguém. O que eu vi foi maridos brutos com as mulheres. O que eu vi foram mulheres insatisfeitas dentro de casa, filhos mal criados com os pais displicentes com os filhos. Ele falou: pastor, eu vejo que é o seguinte, dentro da igreja a gente pisa na cabeça do diabo, a gente dá glória a Deus, a gente faz um monte de coisa, mas quando vamos viver a nossa vida real, a vida abundante que Jesus promete, eu não estou vendo na vida das pessoas. E eu fui para casa, como diz o ditado popular, com as barbas de molho. Porque eu pensei comigo mesmo: que tipo de evangelho eu estou pregando, que causa euforia religiosa, mas não causa transformação de vida. E aí eu caí na real: eu estou pregando periferia do evangelho, eu não estou pregando o cerne do evangelho. Eu estou pregando as miudezas da fé. Eu estou pregando a periferia da fé, mas eu não estou pregando o que é essencial para a fé. Porque se eu pregar o que é essencial para a fé, as pessoas vão ver que a vida de Jesus é possível sim, através do poder do Espírito Santo. Terceiro, cuidado para não ser diferente pelo diferente. Veja os versículos 17 e 18. Paulo diz assim: evite conversas inúteis, profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais na impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. E entre eles estão Himeneu e Fileto, que eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E é interessante que Himeneu e Fileto, prestem bem atenção, eles não negavam a ressurreição. Eles deram apenas uma outra interpretação. E essa interpretação era de que já tinha acontecido. E se você for pensar direito, dizer que já tinha acontecido é muito mais seguro do que afirmar que ainda vai acontecer. Porque o passado sempre é mais seguro do que o futuro. Quem se segura nas coisas do passado, os tradicionalistas, são muito mais eficazes do que aqueles que estão andando na direção de um futuro incerto. Porque o tradicionalista tem onde se segurar. E em Himeneu e Fileto, Paulo está dizendo o seguinte: o que eles estão querendo dizer aqui é altamente sedutor para a igreja. E é sedutor não porque ele está olhando uma outra perspectiva, é que ele está se segurando numa perspectiva do passado, que já aconteceu a ressurreição. Então, o que eu digo é o seguinte, homem de Deus: hoje o mundo evangélico é uma verdadeira competição. As igrejas estão lidando com a obra de Deus como se estivessem lidando com o mercado. Segurar o cliente, segurar o membro, segurar o auditório, segurar o público domingo após domingo,
E se a gente ficar com essa preocupação de número, se a gente ficar com essa preocupação de fama e de sucesso, de sermos uma igreja benquistas e bem aceita, para poder ganhar daquela outra, porque nós somos melhores e somos mais fortes, nós vamos acabar pregando coisas absolutamente loucas. E vamos acabar tornando os nossos cultos as coisas mais estapafúrdias do mundo. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, firme, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, os que são seus. Afaste-se da iniquidade. E aqui está, eu diria, uma mensagem que nós precisamos resgatar hoje. Qual é? Nós precisamos pregar uma mensagem que produza nas pessoas integridade de caráter, que nós tenhamos homens e mulheres com a conduta tão absolutamente nobre no mundo em que nós vivemos. Não importa que a gente esteja pregando feijão com arroz do Evangelho, mas importa que a vida de homens e de mulheres estejam honrando o nome de Jesus Cristo. Então Paulo prega para Timóteo dizendo: Timóteo, primeiro, veja qual é a sua filosofia de vida. A minha filosofia de vida é a graça. Segundo, veja quais são os elementos que compõem os seus conteúdos de fé. Terceiro, que é um desdobramento de tudo isso que eu tenho falado, a partir da última parte do versículo de número 19 até o final do capítulo. Quais são os seus valores? Última parte do versículo de número 19. Afaste-se da iniquidade. Afaste-se da injustiça. Versículos 20 e 21. Seja um vaso de honra para a glória de Deus. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu acho que nesses últimos tempos, essas pessoas que estão sujando o nome de Jesus, fazendo negócio com o nome de Jesus, essas pessoas são vasos de desonra. O que o senhor acha disso? Eu disse: olha, se eles são vasos de desonra, talvez esses vasos de desonra não sejam de todo muito ruim para mim e para você. Porque eu acho que esses maus exemplos tornam mais nítido quem é quem. Separa os acampamentos, separa as tribos, separa com mais nitidez quem é contra e quem é a favor. Fica mais fácil da gente lidar com elementos da nossa fé, porque eu posso não saber para onde eu vou completamente, mas eu já sei por onde eu não quero ir. Pode ser que eu ainda esteja tateando em algumas coisas sem saber exatamente o rumo, mas está cada vez mais claro por onde eu não quero ir. Não quero ir. Eu não quero ir. E os vasos de desonra
me ajudam a dizer: não é por aí que eu quero ir. Eu tenho uma cunhada que é médica e ela não é cristã. E uma vez nós estávamos falando de médicos muito ricos. Ela não é uma mulher rica, embora ela seja uma médica muito competente. E ela usou, você vê como são as coisas. Às vezes as pessoas que nem são cristãs nos ensinam coisas fantásticas. E ela, que nem é cristã, me ensinou uma lição naquele dia, falando de um médico muito rico, falando: poxa vida, esse cara é tão rico e tal. Ela olhou para mim e disse assim: Ricardo, eu não tenho inveja nenhuma da riqueza de gente que eu não admiro. Eu não tenho inveja nenhuma da riqueza de pessoas que eu não admiro. Eu não tenho inveja do estilo de vida das pessoas que eu não respeito. Eu não tenho inveja do sucesso de pessoas que eu desprezo. Paulo diz a Timóteo: fuja da iniquidade, Timóteo. Os tempos nos chamam para nos mantermos íntegros na obra de Deus. Deus vai precisar de homens e de mulheres que sejam íntegros nesse tempo. Por isso é que tem um texto que diz: o sujo suje-se mais, e o limpo se santifique diante do Senhor. Segundo, Paulo diz para Timóteo, nessa coisa dos valores: fuja da impetuosidade do jovem. Versículo de número 22. Fuja dos desejos malignos da juventude. O que ele chama de desejos malignos da juventude? A paixão desenfreada. O jovem é impetuoso. E Paulo diz: essa impetuosidade é o que mata o jovem. Por isso é que os jovens são bons soldados e péssimos motoristas, porque ele não tem medo da vida. Por que jovem é bom soldado e é péssimo motorista? Porque ele não tem medo de morrer. Ele vai. Eu antigamente era assim, agora eu dirijo com cuidado. Fuja da impetuosidade. Essas paixões que Paulo fala aqui não são paixões sexuais. Ele está falando aqui é do bate-boca. Ele está falando aqui é do se meter em questões por pura impetuosidade. E Paulo diz: seja cuidadoso. Vá com calma, não meta os pés pelas mãos. A prudência, o equilíbrio. Obreiro, homem de Deus, seja. Uma vez eu estava numa reunião de pastores e um líder evangélico famoso disse assim: meus irmãos, falando entre pastores, nós na nossa igreja vamos implementar o reino de Deus, nem que a gente tenha que atropelar as pessoas. Aí eu olhei para ele e falei: pera, o reino de Deus são as pessoas, que o reino de Deus está em nós. Como é que você vai implementar o reino de Deus atropelando as pessoas? O reino de Deus precisa de homens e de mulheres que sejam mais santos e menos heróis, mais íntegros e menos empreendedores, mais justos e menos empresários, que sejam mais pastores do que sejam homens de negócio. Foi o Eugene Peterson, que foi inclusive aquele que fez a Bíblia na linguagem super contextualizada de hoje, chamada A Mensagem. Ele disse que estava num avião viajando para o Oriente, indo na direção do Japão, da Coreia, um desses países orientais. E ele estava sentado no voo longo, mais de 10 horas de voo. A pessoa que estava do lado dele engrenou uma conversa com ele e perguntou: o senhor faz o que da vida?
E o Eugene Peterson disse: eu sou pastor de uma igreja nos Estados Unidos. Um homem olhou para ele e disse: pastor, me responda uma dúvida que eu tenho no meu coração, muito grande. Sempre tive vontade de perguntar a um pastor, já que você está sentado do meu lado, eu quero lhe perguntar. Por que é que quando eu estou do lado de um monge budista, eu tenho uma sensação de que estou sentado do lado de um homem santo, e quando eu me sento do lado de um pastor evangélico, eu tenho a sensação de que eu estou sentado ao lado de um homem de negócios? E o Eugene Peterson diz que naquela hora ele foi confrontado com talvez a maior ameaça que nós, pastores, obreiros, líderes, enfrentamos nos dias de hoje. O mundo já não nos vê mais como homens e mulheres de Deus. O mundo nos vê como empreendedores no mercado. Precisamos de homens e de mulheres que sejam dóceis, mansos. Um desses dias vieram me perguntar de um pastor que pregava cuspindo ódio da boca, se eu concordava. Eu digo, nem importa se ele está dizendo a verdade, o que eu percebo é o ódio que sai da boca dele. A Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos indulgentes, mansos, porque são os mansos que vão herdar a terra. Por isso, nos versículos 22, a parte B, e até o versículo de número 26, Paulo diz a Timóteo que ele cultive um espírito doce, manso. Veja, quando Paulo diz, a partir do versículo de número, o finzinho do versículo de número 22, aqueles de coração puro invocam o Senhor, evite as controvérsias, as falas inúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Ao servo de Deus não convém brigar, mas ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, ser manso na sua correção. E se alguém se opõe, a gente não vai brigar com as armas daquele que nos opõe. É com mansidão, na esperança de que Deus conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. O que é que converte o mundo? Não é derramar ranho, ser um ranheta no púlpito, destilando ódio, pregando com amargor contra o mundo, mandando todo mundo para o inferno, prometendo um lago de enxofre para o pecador. Paulo diz em Romanos capítulo de número 2, versículo de número 4, ô homem, por que você despreza a grandeza da bondade de Deus? Por que você não sabe que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento? Então, igreja, que essa comunidade seja conhecida aqui, não pela sua intolerância, pela sua intransigência, mas por ser o ambiente mais acolhedor dessa comunidade. Que onde você estiver, a sua igreja seja conhecida como o lugar em que o pecador, o perdido, o angustiado, o afobado, o perdido em todas as circunstâncias, encontrou o colo amoroso e doce de Deus. É com essas palavras que Paulo orienta Timóteo a organizar a sua vida. Veja qual é a sua filosofia de vida, veja quais são os seus valores, mas veja principalmente, veja quais são os seus conteúdos, mas veja principalmente quais são os valores que você passa para o mundo que lhe rodeia.